Então vamos lá, aqui eu tenho que pedir para ler a temperatura que foi entrada ali. Então leia, né, a temperatura que ele vai entrar, que o usuário vai entrar, é essa aqui, ó, temp far, que é o tempo ali em Fahrenheit. Então beleza. Aqui, ó, depois que ele fez a leitura dele, eu vou pedir para fazer a conversão em Celsius. Então vou pegar a variável temperatura Cel, essa variável aqui, e vou pedir, né, para converter ela. Como que eu vou fazer? Ela vai ser igual ao valor, né, no caso aqui que vai ser a variável converter. Eu poderia fazer também isso aí em uma função. E aqui como parâmetro para ela, que foi o float, eu vou passar a temperatura em Fahrenheit. Então vai ser a minha temfar. Ela vai receber como parâmetro da variável, então não é só funções que recebem parâmetro, como eu já mostrei, não. Variáveis também podem receber aí parâmetros, como está sendo visto nessa aula. E aqui eu vou colocar dois textos, né, para mostrar a temperatura em graus Celsius. Então vou colocar aqui. Vou colocar um barra N só para ele já descer de uma vez ali por lá de linha. Temperatura em graus Celsius. Beleza, dois pontos, espaço. E aqui eu coloco o count também para mostrar minha variável que tem a temperatura graus Celsius. Temperatura Cel, que é a que tem aí, né, o grau Celsius. Beleza. Feito isso aí, eu vou mandar dar um retorno, né? Deixa eu só dar um get char aqui, para ele ficar parado. E aqui um retorno. Beleza. Mas até então, eu não tenho, né? Se eu compilar isso aqui, o que acontece? Eu não tenho cálculo ainda. Ele vai simplesmente mandar eu entrar com os dados, mostrar ali, né, o que seria até então esses graus Celsius, mas eu ainda não fiz o cálculo que me retorne quanto que é essa temperatura. Aqui, inclusive, ele dá até um erro justamente porque eu não tenho nenhum desses valores jogados ali. Então, depois aqui, ó, eu vou começar a passar valores, então, para minha variável float ali, né, eu converter. Então, vou colocar ela aqui novamente, float converter. Ela vai receber como parâmetro aqui uma outra variável float, que vai ser a temperatura em Fahrenheit. Então, temperatura far. Desse jeito aqui, né? Que vai ser a nova variável em que eu estou criando aqui. Beleza. Recebeu essa variável, essa função aqui no caso, vai fazer o seguinte. Ela é uma função, ela vai executar essa temperatura. Dentro dessa função, eu vou colocar aqui, ó, né, um valor em float, uma outra variável, que vai ser tempCel, porque eu já tenho tempCel ali. Então, vou colocar tempCel não tem não, poderia ser porque eu tenho só temfar. Então, vou criar ela dessa forma aqui mesmo, temperatura em Celsius. E aqui eu vou fazer o cálculo. Essa variável temperatura em Celsius, ela vai receber o quê? Ela vai receber a temperatura, né, no caso ali, em Fahrenheit, menos 32 vezes 5 dividido por 9, que é já um cálculo para fazer mesmo para fazer essa conversão, é um cálculo matemático já existente. Menos 32, só que porque ele vai ter que fazer primeiro essa subtração. Então isso aqui deve ser colocado separado aí entre parênteses. Vezes 5, e depois todo esse resultado é que ele vai dividir por 9. Então, novamente aqui, eu vou colocar um segundo parêntese, porque ele vai pegar primeiro a temperatura em que eu lançar, que é a temperatura aqui em Fahrenheit, e vai subtrair dela 32. Depois ele vai multiplicar por 5 e, por último, ele vai dividir ela por 9. Então, essa é a fórmula que vai me dar o resultado. E o que ele vai me retornar? Olha aí, a nossa função aqui, no caso, então, converter é uma função... Não é uma função void, né? É uma função de retorno, porque eu vou precisar da temperatura final, que é a tempCel. Então, ele me retorna disso tudo, desse cálculo, a temperatura aqui em Celsius. E o que está faltando aqui é eu fechar a chave. Então, beleza. Certinho ali. Antes dele dar o retorno aqui, eu vou pedir somente um getChar também, para que fique parado isso aí, né? Senão ele vai prosseguir aí tudo e eu não vou conseguir visualizar. Então, beleza, vamos ver se não tem nada errado, a fórmula está correta e as variáveis também estão ali. Vamos entrar com o valor para a gente poder testar. Ele deu um erro aqui, falou que a função main deve retornar um valor. Então, ele está dando um erro aqui no meu main, int main, onde ela não retorna um valor. Deixa eu analisar isso aqui. Eu dei mole aqui, ó, onde está o return, eu não coloquei para ele retornar nada, né? Aqui, como é uma função que só está executando, ele não retorna nada, mas eu tenho que colocar que esse nada é o zero ali. Por isso que ele está apontando para mim
esse primeiro erro. Vamos ver se não tem mais nenhum. Quando começa a ficar um pouquinho mais complexo, começam a aparecer os erros. Isso é normal em programação. Então vou entrar aqui com a temperatura em Fahrenheit, 50. Na hora que eu der Enter, ele faz aquele cálculo e me fala que essa temperatura em Celsius é 10 graus. Vamos tentar um outro valor aqui. Deixa eu fechar e executar novamente ele. Depurador local. Tem que lembrar sempre antes de mandar os retornos, mesmo quando a função não tem retorno igual aqui, ou quando tem igual lá embaixo, que me retornou a temperatura, eu tenho que colocar ali o getChar para ele parar, senão ele vai direto. Vou colocar aqui então 28, por exemplo. Deixa ele aparecer primeiro. Ele deu aqui agora certinho, ó, um valor aqui, né, em graus Celsius, no caso ali, em float, que foi como eu coloquei. Então, para fazer, né, passar parâmetros por variáveis, é da mesma forma em que eu passo parâmetro por função. Aqui em cima eu passei por uma variável e aqui embaixo eu já criei coloquei ele, né, executando aí uma função e fazendo o cálculo para mim ali e apresentando essa temperatura em graus Celsius. Na próxima aula a gente dá sequência aí vendo outro conteúdo.